Vamos falar de uma parada que tá deixando muita gente nervosa, revoltada, que é a seleção brasileira. O que tá acontecendo com o Brasil? Assim, eu acho que não tem uma explicação tão simples para o afastamento das pessoas em relação à seleção, né? Eu acho que de uns tempos para cá tá muito claro que o torcedor ele prefere tem muito mais identificação com o próprio clube, muito mais, né? Isso sempre aconteceu, mas assim, isso se intensificou com o próprio clube do que com a seleção brasileira. E aí, tentar achar uma explicação para isso pode ser, né? Falaram esses tempos de neymarização, né? Que talvez aquela postura meio blasé dos jogadores quando eles vão, tanto nas entrevistas. TikTok, né? É, o TikTok, mas, por exemplo, a Espanha foi campeã do mundo com o Lamine Yamal e o Williams fazendo É, dancinha, fazendo tudo que os jogadores do Brasil fazem e a seleção foi campeã e todo mundo ficou feliz. é. Talvez, assim, a postura dele, se você pega o Lamine Yamal hoje em dia, você vê que ele tem uma postura muito diferente, né? Uma postura meio moleque, então ele não tem, pelo menos até o momento, aquele olhar meio snob que a gente observa em alguns jogadores da seleção. Acho que pode ter a ver com isso, né, essa postura, as falas, você vê que tem um distanciamento, você vê, e até pensando assim na questão política, né, teve uma polarização muito grande no Brasil e dentro dessas polarizações sempre tem o eu contra eles, uma demonização da imprensa. Então, assim, eu não sei se quando o jogador chega lá e ele vai naquele modo defensivo já, então ele parece que ele está sempre em confronto com alguém, se isso transparece para o torcedor e aí fica, né, de alguma forma, esse afastamento no ar. É difícil de explicar, mas eu acho que não vai ser tão simples também de reaproximar. É. Tem o Vini Júnior, que é um cara legal, um cara carismático. Também faltam jogadores carismáticos, né, na seleção. Então, por exemplo, Ronaldo, Romário, né, por mais que assim você fale, pô, o Romário ele tem os problemas dele, mas era um cara que tinha muito carisma, que aproximava o torcedor, o Ronaldo, o próprio Rivaldo, que era um cara mais Mas low low profile, profile, é. mas também tinha aquela identificação, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano Imperador, então, o próprio Kaká. Então você pega assim jogadores que aproximavam. Hoje tem o Vini Júnior que está tentando fazer esse papel, talvez o Rodrigo um pouquinho, e o Neymar ainda é o grande nome. Só que o Neymar tem uma grande rejeição. Enquanto metade das pessoas adora o Neymar, metade odeia, assim, não gosta. Então, assim, as mãos são pesadas nos dois lados. Então, não sei se é isso, mas de fato o afastamento ele é gritante, né? Ele é claro. E começa também, né, cara, porque os jogadores que são convocados, que todo mundo fala: "Ah, por que não chamou o Gabigol? Por que não chama o Pedro, o Veiga?". Por exemplo, sei lá, o seu Joaquim, do bar da esquina, não sabe quem é o Savinho. Sim, Ele sem não dúvida. acompanha o futebol espanhol pra conhecer o Girona, assim, sabe. Exato, é. Então acho que isso também dá uma afastada, assim, sabe, tipo, meu, chama os jogadores que estão aqui, não, claro, chama os de fora, mas chama a galera que tá bem aqui, sabe, porque o Veiga é muito melhor que o Lucas Paquetá, assim, a minha visão, assim, sabe, o meio de campo ali. Que nem até o Andreas Pereira falou na coletiva, que foi super arrogante: "Ah, o nosso meio de campo é Premier League, que não sei o É, quê". E o meio de campo da Colômbia é todo mundo que joga aqui, que deu um baile neles, né. exato, exato. Então, assim, por não ter uma galera que meio que também que representa o povo que joga no Maracanã, que joga no Allianz Parque, na Vila Belmiro, sabe, no Morumbi, no Mineirão, então acho que também falta isso, não é? pode ser essa aproximação, mas se você, ó, eu sou de 87, né? Eu tenho 37 anos. Eu comecei a colecionar álbum de figurinha em 1998, na Copa de 98. 94 eu não colecionei, eu tinha 7 anos. E em 98, você olha para o álbum de figurinha da seleção brasileira, são jogadores que estão fora do Brasil, É. né? Então você pega, por exemplo, o Ronaldinho, que era o Ronaldinho na época, que virou Ronaldo, ele estava jogando no exterior. Aí você pega Cafu, Roberto Carlos, você pega os principais nomes. O Bebeto eu não lembro, né, se ele estava na época no Brasil já, se ele tinha voltado ou se ele estava fora. O Edmundo estava 90, estava no Vasco, O não. Edmundo, que era reserva, estava no É, Vasco. Aliás, 97, né, e 98, o Edmundo claramente tinha que estar entre os candidatos a melhor jogador do mundo, assim, total, ele é. fez temporadas absurdas. Então, assim, não sei necessariamente se é o fato desse afastamento, há jogadores que estão lá fora, né, mas, de fato, a seleção brasileira recente tem muitos nomes que não são conhecidos dos torcedores. Por quê? Mesmo os jogadores que atuavam fora de casa, 98, 2002, fora de casa, fora do Brasil, 98, 2002, 2006,
eram jogadores que estavam nos principais clubes de lá. Sim. E agora não, tem muito jogador que está se destacando em um time de prateleira intermediária em La Liga, na Liga Espanhola, que é convocado. Em Portugal, que é convocado. Que está, às vezes, na Liga Intermediária ou ou na prateleira intermediária ou na prateleira que está fugindo do rebaixamento na Premier League. Também é chamado. Né? Então, assim, sinceramente, o torcedor do Brasil, a grande maioria não assiste o Wolverhampton na Premier League. No máximo vai assistir o Manchester City do Guardiola, o United, que estava outro dia, sei lá, o Casemiro, que tem o Antony. O Liverpool do Alisson, né? O Liverpool do Alisson e do Klopp e o Arsenal, que tem o Gabriel Jesus, que tem o Martinelli, que tá brigando por alguma coisa. De resto, assim, só vai assistir quando esses outros clubes forem adversários dos principais, né? Que nem o Paquetá, o West Ham, né? Exato. O West Ham fez um time muito forte, o Paquetá é um dos principais jogadores, mas assim, eu até gosto do West Ham. Eu também, eu fui um jogo deles esse ano lá em Londres, cara. Ah, você foi pra lá e assistiu o jogo deles. Então, eu gosto do West Ham e o Newcastle. Quando meus tios, eu era criança, eles foram fazer intercâmbio. Eles trouxeram toca do West Ham, do Chelsea e do Newcastle. E aí eu conheci esses 3 times. Devia ser também anos 90. E aí eu ganhei um carinho, né? Sim. Mas assim, ninguém fala, hoje é o dia de eu assistir o West Ham. É muito raro, né? Até o Tottenham também, né? Que tem o Richarlison e tal. Sim, que é assim, tem um atrativo um pouco melhor, mas também nada talvez, demais. Tem o Son, tem alguns jogadores que são interessantes. Tinha o Harry Kane, né? Tinha o Harry Kane. Que não tem título. Exato, que é uma bizarrice, né? O cara, 30 anos, 422 gols na carreira e não tem um título. É bizarro, E ele vai pro Bayern de Munique, que... Cara, qual a chance do Bayern de Munique não conquistar nem a Bundesliga, nem a Copa da Alemanha, nem uma Champions League, assim, nenhum título. É o Harry Kane. E conseguiu, o Harry Kane conseguiu. Até o meme, né, que manda o Harry Kane pro Real Madrid, que aí o Real Madrid para de ganhar tudo.